Olá, povo de Deus, bem-vindo de volta a mais um vídeo, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Para quem está chegando aqui agora, ainda não me conhece, eu sou a missionária Nasa Lopes. Esse é o canal Nasa Lopes, Cantinho do Nanar do Céu. Por aqui tem oração, pregação, temos também experiência com Deus. Experiência qual tivemos com Deus. Não só as minhas experiências com Deus, mas também experiência de demais irmãos, que a gente vai estar abrindo espaço para outros irmãos chegar e contar também as suas experiências. Então esse canal foi aberto no objetivo de alguma forma te aproximar de Deus, de alguma forma ressuscitar o primeiro amor dentro de você. Por aqui, pregamos o evangelho da maneira a qual a Bíblia ensina, não da maneira a qual aprendemos com o homem na teologia, mas sim da maneira a qual o Senhor nos ensinou, com muito jejum, oração, joelho no chão, e pedindo sempre que o Senhor abra nossa mente para as coisas dele. E por aqui o evangelho não é pregado segundo o ensinamento humano, mas sim segundo o ensinamento divino, o ensinamento que vem do alto. Por aqui pregamos o evangelho raiz, da maneira a qual está na Bíblia e não da maneira a qual esse mundo gospel que está aí hoje em dia, que chamam de evangelho, esse evangelho anátema tem ensinado. Esse evangelho que a gente tem visto por aí, pela internet, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia. Não, aqui nós entregamos um evangelho que tem cruz, um evangelho que tem renúncia, do jeito que o Senhor nos ensinou. E, gente, hoje eu vou estar falando com você, meu irmão, minha irmã, que está aí enjoado do teu casamento, enjoado do teu relacionamento, disposto a dar um basta, disposto, eu não quero mais, eu vou jogar tudo pro alto. Eu vou estar falando aqui o que pode estar por trás dessa sua decisão de abandonar a tua família, o teu cônjuge, a qual você foi de frente para um altar, diante de um pastor, chamou Deus como testemunha e prometeu que só se separaria quando a morte chegasse. Não é isso que a gente promete? De frente do altar, diante das nossos convidados, das nossas testemunhas, a gente promete o quê? É até que a morte nos separe. E muitas vezes, por briga que a gente nem entende como foi que começou, querendo jogar tudo pro alto, querendo terminar tudo e falar assim, não aguento mais, já deu, eu quero minha paz, eu quero meu sossego. Eu vou contar para vocês a minha experiência pessoal, o que aconteceu comigo, porque eu já tive esse momento da vida, então eu vou contar para vocês o que aconteceu, o que estava por trás dessa minha decisão. Gente, eu e meu esposo, a gente se conhece desde os 14 anos. A gente se conheceu na escola e somos namoradinhos de adolescência. A gente se conheceu aos 14 anos e desde então a gente não se desgrudou mais. Aos 16 anos a gente estava morando junto. Aos 17 anos a gente estava tendo a nossa primeira filha. Sim, gente, eu não estou aqui falando que você tem que casar na adolescência, não. Não estou aqui romantizando o casamento e namoro na adolescência, não. Estou apenas relatando como foi que aconteceu na minha vida. Então, aos 17 anos, a gente estava tendo a nossa primeira filha. E aos 19 anos, a gente estava legalizando o nosso casamento. Quando a gente contratou maioridade, que não precisava mais ali dos nossos pais para assinar, a gente decidiu casando direitinho, entramos na igreja, casamos, convidamos Deus como testemunha do nosso casamento, chamamos pessoas que a gente amava, que a gente ama, para estar ali naquele momento com a gente. Foi um momento muito legal, muito bonito, só que eu e meu esposo, a gente vivia as mil maravilhas até a gente decidir legalizar o nosso casamento diante de Deus. Quando a gente era ali ajuntado, era tudo tranquilo, tudo maravilha. A partir do momento que a gente resolveu legalizar o nosso casamento, meu esposo começou a frequentar a igreja, já não estava aí, eu só ia de visitante. Mas meu esposo começou a querer se firmar na presença de Deus e começou a frequentar, então ali incentivaram a gente a casar, a gente casou, legalizou nosso casamento muito bonitinho. Só que daí começaram a vir os programas. A partir do momento que legalizando o nosso casamento diante de Deus, começou a vir muita briga, muita contenda.
E eu, gente, eu era, quando eu era mais nova, isso eu tô falando de lá, gente, lá atrás. Quando eu era mais nova, eu era muito feminista e pouca feminina. Porque tem a diferença entre você ser feminista e entre você ser feminina. Eu não era nada feminina. Eu era feminista, eu era a famosa mulher da Caxi, por ter visto tanta coisa acontecer no casamento da minha mãe, no casamento das pessoas próximas a mim. Eu era aquela mulher que falava assim, comigo não, eu sou diferente, eu sou a que resolve tudo, eu era a verdadeira mulher da Caxi. Era aquela mulher assim, sempre trabalhei, sempre fui independente, e sempre jogava na cara do meu esposo que eu não precisava de homem para nada, que eu estava com ele porque eu queria estar, mas a hora que eu não quisesse estar, eu me bancava, eu bancava minha filha, porque eu só tinha uma filha na época. Então sempre fui essa mulher que jogava na cara dele. Principalmente quando ele se converteu ali, e aí ele não discutia comigo, porque estava na igreja, então só eu discutia com ele, aí eu aproveitava para falar. E até que um dia eu cheguei do serviço, e aí começou uma discussão, por quê? Não sei, não lembro. Não sabendo por que começou uma discussão. Agora que eu sou evangélica, eu entendo por que começou. Agora eu sei que foi influência maligna do Satanás. Mas na época a gente não sabia. E começou uma discussão, e ali no meio da discussão eu virei para ele e falei assim, seja onde vai embora, porque a gente morava no terreno da mãe dele. Tinha outras famílias, nem outros irmãos dele, era um terreno, e ali tinha várias casas de família. E aí no meio da discussão, da bagaceira toda, todo mundo escutando ali, aquela coisa horrível que Satanás faz a gente fazer. E no meio da discussão eu fui e falei para ele, seja onde e vai embora, vai, sai de casa, eu não quero mais você aqui, porque eu me danco, eu pago minhas contas, eu não dependo de você para nada. Gente, eu sempre fui aquela mulher assim, que se eu pedisse para ele trocar uma lâmpada, e ele demorasse, eu achasse que ele estava demorando, eu ia pegar a escada e trocava. Ah, pedi para ele ajeitar a pia. Se eu achasse que ele estava demorando, ela pegava e fazia. Verdadeira mulher da caixinha, sem paciência para nada, que acha que é o homem da casa. Hoje em dia eu entendo, eu sei qual é o meu lugar. Antes eu tinha dificuldade de ser submissa ao meu esposo, porque eu entendia submissão, eu entendia como outra coisa. Hoje eu entendo que é submissão, mas isso eu vou deixar de assunto para um outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas hoje eu entendo o que é ser submissa ao meu esposo. E eu tinha uma outra ideia do que é submissão. Gente, eu sei que no meio da discussão ali, eu falei que ele sair de casa, ele pegou algumas coisas e simplesmente saiu. Ele simplesmente pegou, botou algumas roupas na mochila e saiu. E ali eu não fiquei triste, gente. Ao contrário, fiquei feliz da vida, liguei o rádio no último som, falei, agora eu vou ser feliz. Aquele traste foi embora, tô independente, solteira na vida. Não conseguia sentir tristeza. Nada disso, gente. Não estava sentindo, ao contrário, estava muito feliz. Hoje em dia eu entendo. E aí, chegou no meio da noite, eu peguei minha filha, eu tinha uma filhinha, botei ela na cama de casal comigo e tava dormindo, gente. Até que eu senti algo, tinha algo atrás de mim, só tinha nós dois na casa. E eu senti que tinha algo atrás de mim. Sabe quando você sente que tem alguém te observando, gente? Eu olhei assim de lado com muito medo, porque eu senti uma presença maligna dentro do quarto. Eu senti que tinha algo me espionando. Eu senti que alguma coisa tinha naquele quarto e eu olhei assim, eu olhei de lado sem querer olhar, porque eu sabia que a partir do momento, dentro de mim eu sabia que a partir do momento que eu olhasse claramente, aquilo que estava ali ia me assustar. E eu não ia conseguir mais ficar na casa. E isso estava no meio da noite, eu não tinha nem como sair dali. E aonde a gente morava, gente, era assim, praticamente dentro de uma mata. Tinha várias tarentelas, mas é um lugar de mata. O lugar por si só já era assustador. Então eu senti, eu olhei assim, ó, de canto de olho, eu vi um menino de estatura pequena, muito escuro, mas muito escuro, muito mais escuro do que esse guarda-roupa aqui, de bonezinho me olhando e rindo. Eu vi uma figura de demônio na beira da minha cama, me olhando e rindo para mim. Naquele momento que eu senti e vi, eu comecei a me conscientizar, começou a vir várias coisas na minha cabeça, começou a vir saudade do meu esposo, vontade de voltar do relacionamento.
Gente, nessa época eu estava desviada, mas Deus começou a me mostrar o que estava por trás daquela minha decisão. Que na minha cabeça, eu estava decidida a nunca mais olhar para a cara dele. Até eu ver aquele demônio e Deus começar a colocar temor no meu coração. Mesmo desviada, Deus teve misericórdia de mim. E eu comecei a sentir temor no meu coração. Ali eu abracei minha filha, não olhei para o lado. Fiquei em oração na minha mente, pedindo a Deus que chegasse logo o dia. Quando chegou o dia, eu fui lá e catei meu marido de volta. Estamos juntos até hoje. Catei ele de volta, gente. Então, por trás dessa sua decisão aí de... eu sou a mulher que resolvo tudo e começa a jogar um monte de coisa na cara do esposo. Cuidado, o que pode ter por trás disso aí. Pode ser que tenha uma influência maligna te influenciando a fazer isso. E a maioria das vezes que você tem esse tipo de briga, depois você tenta lembrar o porquê que começou e você nem consegue lembrar. Além da influência demoníaca, eu tinha muita influência de pessoas que estavam infelizes no casamento e me influenciava assim, não, você tem que ser independente, você tem que ser assim mesmo, se você abaixar a cabeça, se você for submissa, seu marido vai fazer e vai acontecer. Eu escutava muito isso. Hoje em dia eu olho e falo assim, vejo que aquelas pessoas, aquelas mulheres que me ensinavam assim, são mulheres que estavam extremamente infelizes e frustradas dentro dos seus casamentos. E quando você está feliz e satisfeita com o seu casamento, você não dá esse tipo de conselho, porque você sabe que esse tipo de conselho vai contrário ao que a Bíblia ensina. E eu tive conselho até de pessoas que estavam dentro da igreja, me davam esse tipo de conselho. Não, que você não pode baixar a cabeça, que você não pode ser submissa, que você não pode ser assim. Hoje em dia eu olho, eu vejo que aquelas mulheres eram mulheres também influenciadas por Satanás com o seu casamento destruído. Porque quando você está com o seu casamento em dia, a sua felicidade conjugal em dia, você não dá esse tipo de conselho para ninguém. Então, meu irmão e minha irmã, você que está aí decidida a finalizar com a tua família, decidida a romper um pacto que você fez diante de Deus, porque quando a gente entra na igreja, chama Deus como testemunha, a gente fez um pacto diante de Deus, com as nossas testemunhas, falando e prometendo diante de Deus, Deus, eu só vou me separar se a morte me separar, fora isso eu não quero separação. E aí, de repente, por causa de uma briguinha toda, você quer finalizar o seu casamento, ore a Deus, esteja a Deus para te abrir os olhos e para você ver o que está por trás disso. Porque a partir do momento que Deus abrir teus olhos espiritual e você ver o que está te influenciando a fazer isso, você não quer mais. Você vai mudar de ideia. Você vai mudar completamente de ideia. Tem outras influências que a gente teve dentro do nosso casamento, eu vou estar deixando para contar em outros vídeos. Esse demônio apareceu para a gente algumas outras vezes, tentando nos influenciar de outras coisas. Então eu vou ficando por aqui e depois eu trago uma parte 2 contando sobre o que esse demônio tentou fazer com a gente lá na frente, quando a gente já tinha se mudado, já estava tranquilo, achando que a vida estava tranquila. Aconteceu nas coisas, mas não vai caber nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Gente, não fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Já chega deixando seu like, seu comentário. E tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se assim Jesus permitir.